Então, na aula passada a gente definiu o que são aplicações conformes, certo? Demos alguns exemplos simples de aplicações conformes, mostramos que o disco aberto unitário é conforme ao semiplano superior e demos explicitamente, né, a cara da aplicação conforme da sua inversa. E falamos algumas observações, vimos que o plano complexo e o disco aberto, eles não são conformes, mas eles são homeomorfos, tá? Então, ser conforme é uma coisa bem mais forte do que ser apenas homeomorfo, certo? E, e aí a gente chegou aqui, falamos mais algumas observações, e a gente chegou no teorema da aplicação de rima, tá? Que é um resultado bem importante, e ele nos diz o seguinte, tá? Que toda vida que você pega uma região simplesmente conexa a U, e essa região não seja todo C, acho que alguém falou, não. Deixa eu botar. E essa região não é todo C, tá? Então, o U é conformemente equivalente ao disco unitário, tá? Então, não importa muito qual a forma que tem essa sua região aberta, a sua região simplesmente conexa. Se você souber que ela for simplesmente conexa, então ela é conformemente equivalente ao disco unitário, tá? Bom, se a partir de agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá? Porque eu não vou, eu só fico vendo a tela, então eu não fico olhando o chat, tá? Se vocês quiserem que eu veja alguma coisa, falem, tá? E se a ligação cair, se a internet cair, me liguem para o meu WhatsApp, tá? Porque aí eu paro a aula também, beleza? Bom, então a gente, na aula passada, também a gente deu um sketch da prova, né? A gente disse que a prova vai ser dividida em 7 etapas, é uma prova longa e construtiva, tá? Mas não é difícil, tá? A primeira grande parte, ela consiste das etapas 1 e 2, e a gente vai pegar essa região qualquer, né? Simplesmente conexa a U, que não seja os números completos inteiros, tá? A gente fala em geral que essa região U é uma região própria, tá? Porque ela vai estar contida em U, mas ela não é todo U, certo? Então, U é conformemente equivalente a uma outra região U estrela que vai estar contida no disco aberto unitário, certo? E o zero pertence a essa região U estrela, tá? Então, a gente vai transformando aos poucos essa região U nessa região que é uma região mais bonita, tá? Essa região U estrela, de forma conformemente equivalente. E a gente viu que ser conformemente equivalente é uma relação de equivalência, tá? Então, se você mostra que o é conformemente equivalente a U estrela, então, para você mostrar que o é conformemente equivalente ao disco aberto, basta que você mostre que o estrela é conformemente equivalente ao disco aberto, tá? Então, aí na segunda etapa, a segunda etapa também vai ser bem importante, a gente vai daqui que a gente vai usar as ideias dos matemáticos húngaros, né, lá do começo do século passado, o, o Ferré e o Ries, certo? E aqui são as ideias desses caras. Também fizeram grandes coisas em análise funcional. Então, a gente vai considerar esse conjunto, tá? Esse M fresco daqui, como conjunto de todas as aplicações definidas em U estrela, tá? Lembra que U estrela vai ser agora esse conjunto daqui, U estrela, o conjunto das regiões simplesmente conexas que estão contidas no disco aberto, tá? E zero pertence a esse conjunto, tá? Então, que φ é holomorfa, injetiva e fixa a origem,
e φ de 0 é 0, tá? Aí a gente vai mostrar o seguinte, que se existe uma aplicação nesse conjunto, tá? No M fresco, tal que a norma de φ' de 0 é maximal, ou seja, existe uma aplicação φ, tal que quando você olha esse número aqui nesse conjunto daqui, esse cara é o maior possível, tá? Então, a gente vai mostrar que φ, além de, claro, como ele pertence a esse conjunto, ele vai ser sobrejetiva e, portanto, a φ vai ser conforme, né? Lembra que uma aplicação conforme é uma aplicação holomorfa que é injetiva e sobrejetiva, tá? Se você tem isso, então você ganha, né, que a sua inversa também vai ser holomorfa, certo? E então essa aplicação aqui, ó, φ de U estrela em D é uma aplicação conforme, tá? Se a gente mostrar isso daqui, a gente ganha que a gente vai mostrar que C maximal é equivalente a que essa aplicação daqui seja conforme, tá? E a terceira grande parte é mostrar que essa tal φ existe, tá? Que vai consistir das etapas 4 e 7, tá? Aqui é, se existe essa aplicação φ, a gente vai mostrar que esse problema é equivalente a φ ser conforme, e depois a gente vai mostrar que tal φ sempre existe, tá? Então vamos começar aqui, tá? A demonstração novamente nas etapas 1 e 2, tá? Então a gente vai começar com uma região que é simplesmente conexa e vai querer transformá-la de forma conformemente equivalente em uma região estrela, de tal forma que a origem pertence a essa região estrela, tá? Essa aqui é o que a gente vai fazer nas etapas 1 e 2. Então, mais especificamente, na etapa 1 a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar uma região que seja simplesmente conexa, ela não é todo C, tá? É muito importante isso aqui, essa hipótese. Não é todo C. Então, existe uma região que eu vou chamar de 1, certo? Tal que essa minha região original a U é conformemente equivalente a 1, tá? E o complementar de 1 no plano complexo, ele contém um disco aberto unitário, tá? Então, essa aqui é a minha primeira etapa e eu vou querer mostrar isso daqui, tá? Então, ó, como é que a gente mostra isso? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar, lembra que a U ela não é todo C, né? U vai ser diferente de C. Logo, existe um ponto que pertence a C que não pertence a U, tá? Porque lembra, aqui é uma região U vai estar contido em C, U vai estar contido em C, mas U vai ser diferente de C, né? Ou seja, tem pontos que está em C que não está em U. Escolhe um desses caras e chame esse cara de B, tá? Então, essa função daqui, f de z igual a z menos b, é holomorfa, claro, porque é uma aplicação que a gente sabe que é holomorfa, né? A diferença de duas funções holomorfas e nunca se anula em U. Por que essa função nunca se anula em U? Porque ela só se anula no ponto B, e o ponto B ele não pertence a U, tá? Aí lembra daquele resultado que a gente falou lá, logo depois que falou do logaritmo complexo, né? Toda vida que você tem uma função f, isso aqui foi que eu mostrei lá nas observações, acho que tem umas 2 aulas passadas, tá? Eu mostrei o seguinte, que se f é holomorfo em uma região, e essa região for simplesmente conexa, e f nunca se anula, tá? Para todo z que você pega na sua região, ômega, então existe uma função h, tá? Holomorfa, tal que h elevado a n seja igual a f, para todo n natural, tá? Aqui o n é um número natural, tá? Isso daqui é um corolário que eu dei logo após que eu falei da existência do logaritmo de f, tá? Com logaritmo de f, a gente constrói essa h assim, tá? Então, eu vou aplicar esse resultado para n igual a 2, tá? Então, existe uma aplicação g de u em c, lembra que isso daqui vai satisfazer todas as hipóteses que tem aqui em cima. Existe a g de u em c tal que g ao quadrado seja igual a f de z igual a z menos b.
tá? Essa G daqui é uma aplicação injetiva, tá? Por que é injetiva? Porque é só olhar a definição. Se você iguala aqui G de Z1 igual a G de Z2, então o quadrado desses caras também são iguais, mas o quadrado de G vai dar F, tá? Então isso aqui vai ser Z1 menos B e o outro Z2 menos B. Então isso implica que Z1 vai ser igual a Z2, tá? Então veja que G é uma aplicação holomorfa, injetiva e, portanto, ela vai definir uma aplicação conforme sobre a sua imagem, tá? Então, se você define a G de U em 1, onde esse 1 é, na verdade, simplesmente a imagem de G de U, tá? Então, veja que esse cara daqui é aberto, porque a G é holomorfa, e a gente sabe que, pelo teorema da aplicação aberta, a imagem de um aberto, que no caso é U, também vai ser um aberto, tá? E como a gente está supondo que G é conexo, então a imagem desse cara também é conexo. Logo, o 1 é também uma região, certo? Portanto, G vai definir uma aplicação conforme sobre a sua imagem, holomorfa, injetiva e sobrejetiva sobre a imagem, tá? Só que essa conta também que a gente fez aqui em cima, essa conta estrela, ela não mostra apenas que a aplicação é injetiva, tá? A mesma conta mostra que se G de Z1 for igual a menos G de Z2, tá? Então Z1 tem que ser igual a Z2 também, tá? Então a única maneira que, de, que a imagem desses caras sejam iguais. Então, se a imagem dos caras são iguais, é porque os pontos são iguais. E se a imagem dos caras for menos o outro, então Z1 também vai ser igual a Z2, tá? Em outras palavras, se você olha bem, isso daqui quer dizer o seguinte, que toda vida que você pega um vetor W, diferente de zero, tá? E W pertence a um 1, pertence à imagem do G, tá? Então, menos W também pertence à imagem, certo? Então, veja que tá? Por conta dessa conta. Por conta dessa conta, porque se é claro que W vai ser igual a por conta dessa observação daqui, certo? Opa, tá? Então, ó, como o 1 é aberto e o 1 vai ser diferente do vazio, certo? Então, existe um disco D que está contido em 1 e 0 que não pertence a esse a D, certo? E 0 não pertence a D, tá? Então, isso aqui eu só estou usando que o conjunto é aberto, tá? O conjunto é aberto, diferente de vazio. Se você pega um ponto que não é a origem, então vai ter um disco centrado nesse ponto que não contém o zero, tá? Um disco de raio suficientemente pequeno, é só você tomar a distância do ponto à origem, tá? Então, D-til, que é o disco obtido quando você reflete o disco D na origem, é tal que D-til vai estar no complementar, tá? D-til vai estar no complementar de C menos 1, tá? Então, veja que esse daqui era a região que a gente queria com essas características, tá? A gente queria que o U fosse conformemente equivalente a um aberto U1, que é a imagem por G, né? Lembra que esse cara aqui é o G de U, tá? Esse cara aqui é o G de U, tá? E que o seu complementar contém um disco aberto, certo? Por essa característica daqui, por essa observação daqui, opa, cadê? Por essa observação daqui, tá? Então você ganha isso, certo? Então isso aqui mostra a etapa 1, beleza? Na etapa 2, a gente vai pegar uma região que tenha essas características aqui e vai mostrar que ela vai ser conformemente equivalente a uma região
U2, tá? Ou seja, se U for uma região simplesmente conexa e U não for todo o conjunto dos números complexos C, então existe uma aplicação U2, tal que U vai ser conformemente equivalente ao 2 e a origem pertence ao 2, tá? E além disso, essa região também vai estar contida no disco aberto unitário, também vai estar contida em D, tá? Então, pela etapa 1, tá? A gente já observou que a gente pode assumir que existe um disco D que vai estar contido no complementar de C menos U, tá? Ah, mas você pode dizer, mas você não mostrou isso para a região U, você mostrou isso para a região U1, tá? Mas se eu mostrei isso para a região U1 e eu sei que U vai ser conformemente equivalente a U1, então eu posso trocar aqui o U por 1, tá? E aí, e aí eu tenho que nesse caso, eu tenho um disco que vai estar contido no seu complementar, tá bom? Porque lembra que ser conformemente equivalente é uma relação de equivalência. Se 1 vai ser conformemente equivalente ao 2, então, para me mostrar que 1 seja conformemente equivalente a uma outra região, basta mostrar que esse 1 seja conformemente equivalente a um determinado conjunto que eu quero, tá bom? Então, ó, para esse A daqui, ó, lembra que D é esse disco de centro A e raio R, tá? Então, essa aplicação aplica U conformemente equivalente a uma região limitada U1', tá? Por quê? Por que essa região vai ser limitada? Simplesmente por conta dessa conta. Se Z pertence a U, então veja aqui, ó, que esse disco daqui, o disco de centro A e raio R, ele vai estar contido no complementar de U, tá? Então, se você pega um Z que está em U, é porque a distância de Z a A vai ser maior do que R. Ela não pode pertencer a esse disco, né? Então, isso daqui implica que o inverso, né? Se você toma o inverso, 1 sobre a norma de Z menos A vai ser menor do que 1 sobre R, tá? Então, ó, a nossa região é assim, a nossa região 1' é assim, tá? Essa região daqui em vermelho. A gente tinha que, a priori, sei lá, nossa região U, certo? Sei lá, não sei, uma região U assim, tá? Vai ser conformemente equivalente a essa região limitada, tá? Lembra que, a priori, U pode ser que não seja uma região limitada, é só uma região simplesmente conexa, tá? Pode ser que fosse uma região assim, por exemplo, do plano. Não faço nenhuma hipótese sobre a limitação da U. Poderia ser que U fosse essa região. A única hipótese que eu faço é que U é simplesmente conexo e não é todo C, tá? Mas U vai ser conformemente equivalente a essa região daqui, U', que vai estar contido nesse disco daqui de raio 1 sobre R, tá? Então, depois de uma translação adequada, tá? Você pode simplesmente transladar toda a imagem tal que a imagem contém a origem, tá? Então, depois de uma translação adequada, da forma Z igual a Z mais alfa, onde alfa é um número complexo, você translada a imagem para, claro, uma outra região que a gente vai chamar de U2', de modo que essa imagem agora contém a origem, tá? Que era uma das coisas que a gente queria, tá? Contendo, escrevi errado aqui. Contendo zero, tá? E aí, depois de uma dilatação adequada, lembra que essa região daqui ela vai estar contida em um disco, né? Em um disco que pode ser muito grande. Então, depois de uma dilatação adequada, ou seja, você multiplica por um fator, sei lá, igual a 1 sobre o raio desse disco, tá? E mostra que essa região é, na verdade, conformemente equivalente a uma região U2, onde essa região U2 vai estar contida no disco unitário, tá? Então, essa região daqui, U2', ela vai ser conformemente, você, tipo, diminui ela, né?
porque você vai simplesmente multiplicar por um fator, por um número real, que é menor do que 1, número positivo menor do que 1. E essa daqui vai ser a nossa região U2, tá? Que contém a origem. Opa! Que contém a origem e vai estar contida no disco unitário, certo? Então, isso aqui é a nossa U2, tá? Então, a gente conseguiu, né? Mostrar o que a gente queria lá na etapa 1. Veja que lá na etapa 1, aqui, veja, o que é que a gente mostrou na etapa 2 com a ajuda da etapa 1? Que seja U, uma região simplesmente conexa que não é todo C, então existe uma região U2, tá? Tal que U vai ser conformemente equivalente ao 2 e 0 pertence a essa região, certo? Aqui era o que eu queria, tá? Lá na etapa 1 e 2. Dado uma região simplesmente conexa a U, eu queria mostrar que U é conformemente a uma região que vai estar contida no disco unitário e que 0 pertence ao estrela. Tá? Agora vamos para a etapa 3. Tá? A etapa 3, que é a segunda grande parte da minha demonstração, ela consiste em a gente considerar esse conjunto daqui, tá? Do conjunto das φs, indo de U estrela em D, tal que φ é holomorfa, φ é injetiva e fixa a origem, tá? Então, a gente vai ter que nós vamos mostrar o seguinte, que se existe uma aplicação φ com a norma de φ' de zero maximal nesse conjunto, então a φ vai ser sobrejetiva e, portanto, esse cara daqui vai ser conforme, tá? Então, vamos lá para a etapa 3 da prova. Deixa eu ir aqui. Acho que é aqui. Tá? Etapa 3. Então, ó, na etapa 3, a gente vai precisar desse lema, tá? A gente vai precisar de vários lemas, mas a princípio vamos usar esse lema, tá? Então, suponha que U é uma região simplesmente conexa, tá? Que contém a origem e que U esteja contido no disco aberto unitário, tá? Isso daí foi, foi o que eu consegui lá na etapa 1 e 2. Eu mostrei lá na etapa 1 e 2, se você lembra, que dado uma região U simplesmente conexa que não seja o C, que não seja todo C, então U vai ser conformemente equivalente a uma região U que contém a origem que esteja contido no disco aberto unitário. Por isso que eu já estou pegando assim, tá? Eu vou transformando a minha região, que pode ser uma região simplesmente complicada, em uma região mais simples, tá? Que vai ser uma região que vai estar contida no disco unitário e que a origem pertence a essa região, tá? Então, aqui a gente vai mostrar o seguinte: se U não for todo o disco unitário, por exemplo, se U for uma região, vamos dizer que aqui seja o disco unitário, tá? E vamos dizer que U seja essa região aqui, tá? Então existe essa aplicação Psi indo de U no disco aberto unitário, tá? Tá o que Psi fixa a origem e Psi' de zero vai ser maior do que 1, tá? E é importante aqui dessa Psi também, que eu vou mostrar, que ela vai ser uma aplicação holomorfa e injetiva, tá? Então, eu vou precisar aqui desse lema, tá? Note que esse lema é falso se U for igual a D, tá? Aqui é muito importante que U esteja contido no disco aberto unitário, mas não seja todo o disco aberto unitário. Lembra que o lema de Schwarz, ele diz o seguinte, que toda aplicação holomorfa que você tem de D em D, que fixa a origem, então a norma de φ' de zero é menor ou igual do que 1, tá? Isso sai do lema de Schwarz, quando U for igual a D, tá? Então, quando U for igual a D, eu não consigo essa φ dessa forma, com essa proposição. Agora, se U for estritamente menor do que D, ou seja, se U tiver estritamente contido em D, essa psi sempre existe, tá? Então vamos para a prova. A prova vai ser bem parecida com a etapa A, só que eu vou usar agora essa aplicação daqui, certo?
Então, tome um A que pertence a D, tal que A não pertence a U. Por exemplo, esse A aqui, ó. Peguei um ponto A, tá? Então, a gente já viu que essa aplicação daqui, de D em D, do disco aberto unitário no disco aberto unitário, é uma aplicação conforme, tá? Uma aplicação, ela vai ser holomorfa, injetiva, sobrejetiva, tá? E H não se anula em U. Por que H não se anula em U? Porque H só se anula no ponto A e o A não pertence a U, tá? Logo, pelo mesmo motivo do lema 1, essa aplicação daqui, ela tem uma raiz quadrada holomorfa em U, tá? Ou seja, eu estou aplicando de novo aquele lema com nzinho igual a 2, tá? Ou seja, existe uma aplicação Hzão de U em C holomorfa, tal que H ao quadrado de Z seja igual à minha aplicação Hzinho, tá? De novo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, e queira que eu saiba, é só falar, tá? Porque às vezes eu vejo um barulhinho, mas não vejo quem foi que mandou, tá? Então, se eu falei alguma coisa estranha ou errada aqui, ou alguma dúvida, é só me interromper, tá? Então, existe, de novo, essa aplicação H de U em C, tá? Holomorfa, tá? Que H ao quadrado seja igual a H de Z, certo? Então, ó, H, pelo mesmo motivo que a gente já tinha visto, o H vai ser uma aplicação injetiva, certo? H vai ser injetiva porque a Hzinho vai ser injetiva, tá? E H de U, ela também vai estar contida em D, certo? Por que ela vai estar contida em D? Porque se por exemplo, se você pega, se H de U, sei lá, se tem algum ponto H de Z, tal que a norma de H de Z fosse maior ou igual do que 1, ou seja, se tem algum ponto que não está no disco aberto unitário, algum ponto da imagem, tá? Então, o seu quadrado, a norma do seu quadrado também vai ser maior ou igual do que 1, tá? Então, a norma de H ao quadrado de Z também, claro, vai ser maior ou igual do que 1, porque lembra que isso daqui, a norma de H ao quadrado é a norma de H de Z ao quadrado, também isso daqui vai ser maior ou igual do que 1, mas lembra que a norma de H ao quadrado de Z é a norma de H de Z, e a norma de H de Z sempre vai estar contido no disco aberto unitário, tá? Então, isso daqui é um absurdo, isso aqui não pode acontecer, certo? Então, isso daqui também não pode acontecer, o de cima, tá? Portanto, H de U sempre vai estar contido em D, tá? Então, usando novamente o exercício das FIDAs, tá? Opa, lembra desse exercício daqui que a gente mostrou que essas aplicações aqui, elas são aplicações conformes, e tem essas propriedades aqui, certo? Então, como H vai ser injetiva e ela vai estar contida no disco aberto unitário, a gente pode considerar essa função daqui, a função H de Z, como sendo Hzão de Z menos H0, dividido por H pelo conjugado de H0 vezes H de Z menos 1, tá? Perceba que a psi, ela vai ser simplesmente essa φ de Hzão 0, então a psi, ó, a psi de Z, ela vai ser a minha, deixa eu aumentar aqui, psi de Z, ela vai ser a φ, tá? Do jeito que eu denotei aqui, de H de 0, tá? Quando eu olho nos pontos, ao invés de Z, eu estou calculando no H de Z, tá? Nesses caras. Então, como H vai ser injetiva e a φ é injetiva, então a psi, essa aplicação psi, também vai ser injetiva e ela aplica injetivamente U sobre a sua imagem psi de U, que também vai estar contida no disco aberto unitário, certo?
a gente vai ter, claro, que psi de 0 é 0, e se você faz as contas, você chega aqui, é só fazer as contas mesmo. Perceba que esse cara daqui é constante, tá? Esse cara daqui é constante, tá? Então, se você faz as contas e calcula, usa a regra do quociente, por exemplo, e calcula a derivada no ponto zero, vai chegar aqui, psi' de zero vai ser h' de zero pela norma de h de zero ao quadrado menos 1, tá? Agora, eu vou querer calcular quem são esses caras, quem são h de zero ao quadrado e o h' de zero, tá? Então, ó, lembra que o h ao quadrado de z, você não sabe quem é o h, só sabe que ele vai ser uma raiz quadrada para essa funçãozinha, uma raiz quadrada holomorfa para a funçãozinha h. Então, h ao quadrado de z vai ser igual a h de z, que vai ser isso daqui. Então, se você deriva em relação a z em ambos os lados dessa equação, usa a regra do produto aqui do outro lado, a regra do quociente, depois aplica no ponto zero, você vai ter que 2 vezes h de zero vezes h' de zero vai ser igual a norma de a ao quadrado menos 1, tá? Tem que fazer umas continhas, mas vai chegar nisso daqui, nada muito difícil não, certo? E, por outro lado, ó, a norma de esse cara daqui, ele vai ser a norma de h0 ao quadrado, ele vai ser igual a norma de h ao quadrado de zero, e ele vai ser igual ao h de zero, tá? E o h de zero, lembra que o h de zero vai dar o a, né? Lembra que que a minha função h é uma dessas funções φ de a. H de z vai ser essa aplicação daqui. Então, a função h, ela faz essa permuta, né? Quando você calcula o h de zero, ela dá o a, e quando você calcula o h de a, ela vai dar o zero, né? Ó, lembra dessas propriedades aqui que o Eduardo mostrou, tá? Então, você tem esse cara daqui, então quando você toma a norma, você tem que o h de zero ao quadrado vai dar a raiz de a, tá? E, portanto, a norma do psi' de zero, que é o que eu quero calcular, lembra que todas essas contas daqui é para me mostrar que, na verdade, essa psi é de tal forma que a norma de psi' de zero é maior do que 1, tá? Então, a norma de psi' de zero vai ser igual a norma do de cima dividido pela norma do de baixo. Aí aqui a norma do h' de zero, se você usa isso daqui e essa equação daqui, tá? E da de cima também, cadê? Opa. Não, usa isso com a de baixo, então você vai ter ó, que a norma do h' de zero ó, vai ser igual a raiz de a ao quadrado menos 1 dividido por 2 vezes h de zero. A norma de h de zero a gente já colocou aqui, tá? E aqui vai ficar apenas essa expressão. Opa, apenas essa expressão daqui, tá? Que se você simplifica, faz as contas, vai dar raiz de a mais 1 dividido por 2 vezes a raiz de a, tá? E aí você arruma isso daqui de um jeito legal para que apareça um 1 mais um fator que seja maior do que zero, tá? Raiz de a menos 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a raiz de a, esse cara daqui vai ser positivo, tá? Porque esse daqui vai ser diferente de zero. Então a gente conseguiu provar o que a gente queria, né? Lembra que no lema, deixa eu só voltar aqui, porque pode ser que a gente já tenha esquecido o lema, se a gente olhou muitas contas. Opa! No lema, era isso, né? Eu queria mostrar que toda vida que eu pego uma região U simplesmente conexa, tal que ela contém o zero e ela esteja contida estritamente em D, tá? No disco aberto unitário. Então, existe uma aplicação psi de U em D, que essa aplicação é holomorfa injetiva, eu já tinha mostrado que a psi era injetiva. A psi vai ser vai ser holomorfa, porque ela é composta de aplicações holomorfas. Psi de 0 é 0, que é fácil de ver, a gente já tinha visto, porque a gente deu uma cara para psi, e a norma de psi' de 0 é maior do que 1, tá?
E aí, para mostrar que a norma de π' de 0 é maior do que 1, a gente fez as contas. Calculou a norma de π' de 0 e mostrou que era maior do que 1, tá? Então, uma consequência que vai ser direta desse lema é essa daqui, tá? Seja U uma região simplesmente conexa, assuma que existe entre todas as aplicações holomorfas, injetivas, psi, que estão indo entre U e D e que fixam a origem, tá? Então, entre todas as aplicações holomorfas, injetivas, psi de 1 em D, tal que a norma de tal que o psi de 0 seja 0, tá? Uma com valor de psi' de 0 maximal, ou seja, entre todas as aplicações, se você consegue encontrar uma tal que a norma de psi' de 0 seja máxima, então, de fato, essa aplicação vai ser sobrejetiva também, que era o que a gente queria, que é o que a gente queria, que é o que a gente precisa para provar que existe, de fato, uma aplicação que seja conforme de U em D, tá? Em especial, você tem que o U e o disco aberto unitário são conformemente equivalentes, tá? Ou seja, que essa psi seja uma aplicação conforme. Por quê? Por que vai ser suficiente encontrar essa aplicação psi com essas três propriedades de aqui, tá? Com a norma de psi' de 0 máximo, tá? Por conta dessa observação, tá? Se você pega uma aplicação φ, tá? Não sobrejetiva, olha para cá, eu sublinhei que a psi é não sobrejetiva, tá? Então suponha por absurdo que essa psi seja não sobrejetiva, aplicando o lema anterior à imagem dessa aplicação, a φ de U, então a gente pode encontrar, então você aplica o lema anterior à imagem de φ de U, né? Porque a imagem de φ de U, nesse caso, não vai ser todo D, tá? E ela contém a origem, porque a gente tá dizendo que φ de 0 vai ser igual a 0, certo? Então, daí a gente pode encontrar uma aplicação holomorfa, injetiva, psi indo de φ de U em D, tá? Tá ok? Psi de 0 é 0 e a norma de psi' de 0 vai ser maior do que 1, tá? É o lema. É só olhar para o lema, tá? Mas, ó, quando você calcula essa norma daqui, quando você calcula essa norma daqui, a norma de psi composta com a φ e calcula ela no ponto zero, você faz as continhas pela regra da cadeia e mostra que isso daqui tem que ser maior do que a filhinha de 0, tá? Que é a norma da filhinha no ponto zero, tá? Ou seja, isso contraria a propriedade de maximalidade desse número daqui, da filhinha de 0, porque a gente encontrou uma aplicação que satisfaz, que é essa composta daqui, que satisfaz as mesmas hipóteses, né? Uma aplicação conforme, que fixa a origem, cuja norma de psi composto com filhinha no ponto zero seja maior do que a norma de filhinha no ponto zero. Um absurdo, tá? Porque a gente está supondo que esse cara daqui vai ser maximal, tá? Então, obrigatoriamente, se você tem que esse cara maximal, então a sua aplicação φ é sobrejetiva, tá? Por quê? Porque suponha que ela não seja sobrejetiva, você chega num absurdo, que foi essa conta que eu fiz aqui, tá? Usando o lema, tá? Portanto, de novo, maximalidade desse número daqui, da norma de fininha de 0, no conjunto de todas essas aplicações, implica sobrejetividade, tá? E, portanto, a gente reduz o teorema da aplicação de Riemann em um problema de encontrar um máximo, tá? Só que perceba, é encontrar um máximo em um conjunto meio estranho, não é um conjunto de encontrar o máximo, um conjunto de pontos, tá? É um conjunto diferente, a priori, tá? É um problema de valor extremo, você quer encontrar um extremo, mas é um extremo naquele conjunto M, no conjunto M fresco, tá? Então,
seja U uma região limitada, tá? Que 0 pertence a U, existe entre todas as aplicações holomorfas injetivas φ de U em D, que fixam a origem, uma aplicação com o valor máximo desse cara. Se a gente encontrar, é porque essa aplicação vai ser uma aplicação sobrejetiva e, portanto, U vai ser conformemente equivalente a D. E aí, isso resolve o nosso problema, tá? Então, nas etapas seguintes, a gente vai mostrar que, de fato, a gente consegue resolver esse problema, tá bom?